O Galo foi ontem à Serrinha jogar contra o time do Goiás, um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Um time que não vinha ganhando de ninguém, inclusive em casa. Ah, mas o Galo não perdeu. O sentimento é de derrota. O Atlético empatou num 0-0, onde o Goiás teve mais chances do que o próprio Galo. É o 6º jogo sem vitória no comando do Filipão, que deu até uma certa esperança, eu confesso, naquela entrevista coletiva, a primeira, e até brinquei que uma entrevista coletiva do Filipão era melhor do que 6 meses de coletiva do Cudê. Mas até na entrevista coletiva ontem o Filipão foi mal. Primeiro por achar e considerar que o Atlético não podia ter jogado muito bem porque o Goiás está bem. Se o Atlético vai ficar com medo de jogar com o Goiás, Filipão, o Atlético vai ganhar de quem? Se o Galo vai jogar com 3 volantes, porque foi assim ontem, com 3 volantes no meio campo, contra o Goiás, para ganhar o jogo, o Galo vai ganhar de quem, Felipão? Se você não é mágico, como você respondeu ontem na entrevista coletiva, que não vai mudar o time em uma semana, mas em 6 jogos, Filipão, o time foi só piorando. Desses 6 jogos, o time tem só piorado. A cada semana que passa de treinamento, o Atlético piora. E como que fica? Porque aí também tem sim boa parcela do Luiz Felipe Scolari, porque o Galo contratou só a metade lá do Furacão. O Paulo Turra não veio, veio só o Filipão. E a gente está vendo dentro do campo que o time piorou demais da conta. O que vai ser feito? A direção do Atlético vai fazer alguma coisa? A direção do Atlético vai dar auxiliares, vai dar gente que entende do riscado ali de beirada para ajudar o Filipão, como ele tinha um Paulo Turra? A direção do Atlético vai contratar jogadores para sair dessa draga que o time anda? Gente, não precisa entender muito de bola para simplesmente ter perdido 90 minutos da vida acompanhando o jogo do Atlético ontem, não. Foi patético. O comportamento do Atlético e a falta de coletivo do Atlético, de jogo coletivo, foi um absurdo. Então eu te pergunto, HG, se a cada semana que passa o time do Atlético está piorando, o que nós vamos esperar dos próximos jogos que tem aí uma sequência super difícil? Ô, Léo, o Atlético já está em crise. O Atlético está em crise, sabe? E é uma crise de problemas gravíssimos fora das 4 linhas e dentro de campo é um negócio medonho. Quando anunciaram o Filipão, e eu falei aqui neste microfone, que é o de maior audiência do Brasil, que foi uma atacada de mestre, porque o que nós recebíamos de informação é de que o grande problema estava no vestiário, era de ordem institucional também, no que envolvia o destempero do Cudê, que eu fico vendo muita gente, mas o Cudê é um conjunto de fatores que levam uma figura a ser um grande treinador, e para mim um sujeito que desrespeita a instituição e o grupo que ele comanda, ele não é um grande treinador. A mim não basta apenas formatar a equipe, botar em campo e aí ter um bom desempenho. Para mim, os fins não justificam os meios em hipótese alguma. Ponto. Sobre a questão do Filipão, tem sido para mim uma grande decepção, porque me parece que nem o comando, que é algo que ele sempre fez muito bem, que é comandar um vestiário, parece não estar acontecendo. Por quê? Ontem, na saída de campo, o Otávio disse palavras que me chamaram a atenção. De fibra, de vontade, de interesse, de tesão pelo jogo. Pô, se ele está dizendo isso, ele está notando que está faltando isso em quem exatamente? E não é desrespeito a gente dizer aqui que o Otávio não merece ser o segundo reserva desse time, que o Edenilson fica feito um maluco sem saber que função tem no jogo. E acaba não tendo função nenhuma. Acaba não tendo função nenhuma. Ele não está jogando nada. Cobrar do Saravia algo que ele não pode entregar. Vendo o Gemerson lento, com dificuldade para jogar, vendo a irresponsabilidade no jogo contra o Corinthians do Hulk, outrora do Filipão, expulsos que, aliás, no jogo antes, que ficaram fora do jogo contra o Corinthians, e ontem assistiram a mais uma irresponsabilidade, desta vez o Arana, curiosamente, os 2 capitães, sabe? Então tem algo que eu, sinceramente, não consegui detectar, além da desorganização. Ontem, depois do jogo, eu dizia que o Atlético faz uma força absurda para jogar e não consegue jogar, sabe? É um nada, tá no meu Twitter, é um nada dentro de campo, chega a ser até constrangedor assistir o Atlético jogar, e isso me preocupa muito, sabe? E ofereceu espaço para o Goiás, que só não ganhou o jogo porque tem suas limitações. Porque é ruim. Se não teria ganhado o jogo do Atlético, e aí a situação ficaria pior. E ofensivamente, é absolutamente um nada, Léo. Não, o time não cria absolutamente nada. Mas com o Cudê criava, ok, para aí.
Com o Filipão, houve uma involução absurda e isso precisa ser detectado e resolvido. O problema é que agora a sequência do Atlético é duríssima, duríssima. E buscar uma reabilitação e sair da crise, a crise, ele já está dentro da crise. Sair dessa crise, tendo pela frente Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Palmeiras de novo, não é uma tarefa das mais fáceis, né? Mas eles estão lá, eles precisam detectar o problema, resolver o problema, porque eles já estão numa crise de futebol, Léo, que não pode permanecer. E esses caras precisam... A gente aponta o dedo pro Felipão, a gente aponta o dedo pro Cudê, a gente aponta o dedo pra 4Rs, a gente aponta pro Sérgio Coelho, a gente aponta pro Rodrigo Caetano e a gente poupa muito esses jogadores. Não venham me dizer que aquilo que o Otávio disse ontem, depois do jogo, saiu da cabeça dele do nada porque a mim não convence. Esses caras precisam dar uma resposta melhor em campo. Muita gente ali está precisando dar uma resposta porque o Atlético está piorando bastante. Agora, deixa eu acionar o Thiago Reis, que está acompanhando o day after do Atlético, dia após. Thiago Reis, difícil de trazer uma boa notícia, hein, Thiago? Boa noite. Eu gostei que você arrumou um termo em inglês para ressaca, né? Porque hoje é a ressaca atleticana, terrível, pesada. Vocês já bateram aí em algumas teclas importantes, Léo Figueiredo. E eu lembro aqui outras situações, até para contextualizar tudo isso que você e o HG já disseram na TBB. 6 horas 36 minutos, 37 agora. Os jogadores do Atlético de volta a Belo Horizonte. Já houve um treinamento nesta terça-feira. Nesta quarta, aí o Filipão começa a montar o time do Atlético, já sabendo, né, que não tem o Arana, ou seja, uma das principais armas do Atlético, um dos principais jogadores do Galo de fora, não vai poder enfrentar o Grêmio, vai cumprir suspensão, né, por aquela cotovelada. Vocês falaram aí em reforço. Eu lembro que o Filipão ontem disse na entrevista que não vai ter reforço, que vai ser com esse elenco que ele vai conseguir colocar o Atlético nos trilhos. E para isso, Léo e ouvintes da turma do bate-bola, o Galo tem esse compromisso diante do Grêmio. É o primeiro de uma sequência, vou detalhar, o HG ressaltou essa sequência do Atlético. Sábado, 9 da noite, Arena do Grêmio, é o Tricolor Gaúcho, tá brigando lá em cima nas cabeças de novo, o Grêmio do Renato Gaúcho. Depois, mais uma semana de treinamento, hein, Filipão? E aí, 29 de julho, recebe o Flamengo, às 9 horas da noite. Depois, é o Palmeiras, Copa Libertadores, aí o jogo no meio de semana, quarta-feira, contra o Verdão. Domingo, 6 de agosto, vai a São Paulo enfrentar o Tricolor Paulista e por lá já tem o compromisso com o Palmeiras, o jogo da volta na Copa Libertadores da América. Léo Figueiredo, com todo mundo que a gente conversa hoje, inclusive dentro do clube, sinal de alerta ligado, nível máximo, tá todo mundo muito preocupado com o desempenho, né? Ou com o pouquíssimo desempenho do time do Atlético ofensivamente. Ontem, por exemplo, quase que inoperante o time do Atlético no ataque. O goleiro Tadeu do Goiás, eu falei ao final da jornada, do jeitinho que ele entrou no campo, ele saiu. Não precisou nem de banho no vestiário, direto para casa. Não foi acionado. Pouquíssimo trabalho deu ao goleiro adversário, o time do Atlético. E aí, meu amigo, um time que não agride, que não ataca o adversário, vai fazer gol como, né? De bom, nessa noite de segunda-feira, a se dizer a marca alcançada pelo Hulk. 150 jogos do super-herói atleticano com a camisa atleticana, números impressionantes do Hulk.